Não importa onde você parou, em que momento da vida você cansou. Recomeçar é acreditar de novo em si mesmo. Renovar as esperanças na força da vida. E o mais importante, dar uma nova chance a você. Sofreu muito nesse período? Foi aprendizado. Chorou muito? Foi faxina na alma. Sentiu raiva das pessoas? É para aprender a perdoá-las um dia. Sentiu-se só? Algumas vezes? Foi porque fechastes as portas, até mesmo para os anjos. Quando você achou que tudo estava perdido, aí foi o início do melhor para a sua vida. Pois é hora de recomeçar. Pensar na luz. Aprender a ver novamente e a valorizar as pequenas coisas da nossa vida, de cada dia. Um corte de cabelo arrojado, diferente. Fazer aquele curso, ou melhor, realizar aquele desejo de aprender a desenhar, pintar, dominar o computador. Não importa. Seja qualquer coisa. Quantos desafios a vida nos oferece? Quantas novidades nesse mundão de meu Deus a vida nos proporciona? Aonde você quer chegar? Alto? Sonhe alto. Sonhe alto. Deseje alto, deseje o melhor. Queira o melhor para a sua vida. Pensando assim, realizamos para nós aquilo que desejamos. Se pensamos pequeno, teremos coisas pequenas na nossa vida. Mas, se desejarmos fortemente o melhor, e o mais importante, principalmente, lutarmos, nos esforçarmos para conquistar os nossos sonhos, teremos uma vida melhor. E aí, vamos recomeçar? Gente boa, gente amiga, satisfação imensa. Maravilha, maravilha estarmos aqui reunidos pelas ondas da internet, conectados na alma, no coração, para mais um Estação Gotas Online, projeto cultural do nosso Grupo Gotas. E nesse segundo dia do Ano da Graça de 2020. Feliz e abençoado Ano Novo para você, querido e querida, que já está conectado conosco, para a sua família. Muita paz, muita saúde, que ao longo desse ano de 2020, possamos abraçar as oportunidades de cada dia, como desafios da própria vida, que nos sacode, que nos provoca a em cada dia renovar a nossa existência para o melhor. Pensar alto, pensar grande, mas lutar bastante para conquistar os nossos sonhos. Ok? E vamos estar juntos ao longo desse ano, com as nossas lives, tem os nossos projetos teatrais, a gente vai falar isso para vocês ao longo do ano, tá joia? Bom, mas quando a gente fala ano novo, aí 2019, vamos estar juntos, projetos teatrais, a gente está feliz, tá assim, mas no fundo da nossa alma está lá com uma tristeza. Porque quem conhece o Grupo Gotas deve estar lamentando até hoje, agradecendo muito a vida do Ladico, esse anjo de luz aqui presente, que esteve presente junto de nós, ao longo de tanto tempo, ajudando o Grupo Gotas com os teatros da Semana Santa, montando cenário. Nossa, o cara é fantástico. Vocês aí que conhecem o grupo, que conhecem o Ladico, sabem do que eu estou dizendo. Que pessoa sem palavras para descrever. Mas no final do ano, pouco antes do Natal, foi estar junto de Deus. Eu até brinquei com a Neiva, minha esposa. Se o Ladico não estiver no céu, vão poder desistir, porque ninguém mais vai. Uma alma pura, uma presença de luz no nosso meio. Então, assim, a gente agradece muito a presença do Ladico, o testemunho, o exemplo que ele deixa para nós, a luz
que ele transmitiu, que possa nos guiar e nos inspirar nos nossos trabalhos e projetos ao longo deste ano. Mas lá no nosso lado humano, a gente ainda chora a sua ausência. Mas, Adico, estamos juntos, tá? Na força do amor, na força da fé. Apesar de planos diferentes, mas a gente sabe que na força da fé e do amor, estamos juntos ao longo deste ano. Bom, gente, e para começar bem este ano, o nosso presente para vocês é uma live maravilhosa que nós vamos ter aqui agora. Uma conversa. O texto que eu apresentei agora foi uma adaptação de um texto que é atribuído a Carlos Drummond de Andrade, mas na verdade não é bem dele não. Mas chama-se Faxina da Alma. E foi proposital porque a nossa conversa de hoje vai ser justamente para a gente, logo nesse início de ano, fazer uma faxina da alma. Aprender a lidar com os nossos medos, que traz ansiedade, pânico, pensamento acelerado, para ter mais calma, mais equilíbrio e percorrer as sendas deste 2020, ou seja, os caminhos de cada dia, com mais confiança, com mais coragem. Então hoje nós temos aqui uma convidada especialíssima, a Suzana, que é psicóloga, vai estar aqui já do meu lado e vai conversar conosco. Conforme vocês aí que viram as nossas mídias, o nosso tema, então ela vai conversar conosco sobre o tema da ansiedade, síndrome do pânico e também vamos falar sobre uma síndrome moderna, que é do pensamento acelerado. Você é ansioso? Tem pânico? Medo de tudo? Então fica conosco. Se não é, conhece alguém, fica conosco depois. E chama essa pessoa que às vezes passa por algum desses males aí e não está conectada. Compartilha o link da nossa live. Chama mais gente para conversar. Vai ser uma prosa maravilhosa. Tenhamos certeza. Então chama mais os amigos, amigas, familiares. Não precisa ser amigo também não, inimigo, não tem problema. Aqui estamos todo mundo junto, para que nós possamos ter aqui uma grande roda de conversa pela internet, de gente aqui de Senador, de outras cidades, quiçá países. Vamos aí, mais uma vez, conforme acontece algumas lives, romper fronteiras, além oceanos, né? O pessoal da Inglaterra, da Espanha, que de vez em quando aparece aí. Então, vamos formar uma grande roda de conversa para a gente fazer uma faxina na alma através do aprendizado que a Suzana Henrique vai nos proporcionar, tá bom? Então fica a provocação. Obrigado pela presença de todos que já estão conectados conosco. Renova o convite para mais gente participar dessa live, compartilhando o link. E desde já, para começar a nossa prosa, um abraço à Angélica, satisfação estar aqui junto conosco no nosso backstage. Oi? Oh, que show! Maravilha, ó. E a Angélica está aqui, então. À medida que a prosa for enrolando, deixa o seu nome, fala aí de onde que você está conectado conosco, porque nós vamos ter aqueles intervalos através dos quais a Angélica vai falar o seu nome, vai fazer chegar até você. Aquele abraço. E se tiver pergunta, comentário, a sua voz será manifestada aqui no nosso programa, tá bom? O Arlindo está aqui, o nosso diretor, companheiro, artista, inspirador. Luiz Fernando também está no nosso backstage. A mãe da nossa entrevistada, já conversei, tive um bate-papo com ela ali, a dona Melícia, obrigado pela presença. Então, assim, à medida que mais pessoas forem chegando, a gente dá o ar da graça. Não pode, deve. Eu quero mandar um beijo pro Cicinho, acho que estiver, não sei se está no Rio, se está em São Paulo, mas Cicinho é nóis, saudades. Ô, Cicinho, maravilha. E o presidente acabou de chegar ali, deu uma chegadinha. O Dino Calderano, coisa. Um abração, Cicinho. Conecta aí conosco, hein? Oi. Suzana, chega mais. Eu estou na enrolação, que o povo já está querendo é prosa boa, então chega mais, querida. Satisfação, tá? Obrigada, boa noite a todos. Lilia. Obrigada pelo convite, estou muito feliz com o convite para essa conversa. E acho muito importante a gente começar o ano falando sobre saúde e sobre bem-estar, que é uma coisa que a gente precisa para o ano todo. Né? Sentiu? Como que vai ser uma prosa maravilhosa? É o nosso presente para que este ano... Pera aí, Arlindo. Este ano novo... o Arlindo, faz quanto que faz parte da nossa... Faz parte da nossa live aqui. Legal, assim, que é tudo espontâneo, tá? Depois... mas para que a gente comece esse ano abençoado, temos aqui uma pessoa abençoada e a prosa vai ser maravilhosa, tá? Faxina na alma. Mas, Suzana, antes da gente entrar nos temas aqui, da síndrome de pânico, ansiedade, pensamento acelerado e outras coisas que o nosso público vai trazer através de perguntas, ou que você queira também complementar. Vamos lá.
perguntinhas do coração. Conhecer melhor quem eu sei. Eu já processei um pouco a sua mãe, sei que a sua mãe é aqui de Senador, mas e você? É daqui? Eu Como não, que é? eu sou do Rio, mas estou aqui em Senador direto. Um mês sim, um mês não, eu estou aqui. Nesse período eu estou aqui de férias. E no futuro, quem sabe, estarei aqui estabelecida. Oh, maravilha! Vai ser um prazer. Olha, você é psicóloga. Sim. Então, assim, a curiosidade que brota no início, na verdade é mais minha, né? Mas acho que é desse também. Mas se não for, vocês, paciência aí, tá? É assim, por que a psicologia na sua vida? Teve lá alguém da sua família que te inspirou? Foi uma mera curiosidade? Por que você ingressou pelo caminho da psicologia? O início da psicologia era a curiosidade pelo comportamento do ser humano, né? Uhum. Então, eu sempre tive essa curiosidade desde a adolescência, então isso foi me encaminhando para esse tema e para fazer uma formação sobre isso. Atualmente, a minha área de pesquisa é a medicina psicossomática. Entender como os sentimentos e os acontecimentos influenciam no estado de saúde e são capazes até de levar uma pessoa a desenvolver uma doença séria, crônica. Então, no momento, essa é a minha área de pesquisa, tanto comportamento como a influência das emoções na saúde. Nossa, interessantíssimo. Gente, quanta coisa boa nós vamos ter aqui compartilhado com a conversa hoje com a Suzana, hein? Você formou psicologia? Foi no Rio mesmo? Foi no Rio, há 18 anos. 18 anos, olha, maravilha. Então, Angélica, antes da gente começar aqui nossas perguntas, porque eu sei que já tem muita gente aqui conectada, vamos dar só um alô para o pessoal que está conectado, um abração, e fica a provocação, ó, convide mais gente, compartilhe o link, dá like, para a gente aumentar aqui nossa roda de conversa. Mas para vocês, aquele abraço. A Jana Freitas, o Fernando Felipe que está logo ali com a gente, a Adriana Silveira, o Thiago Mendes do Rio, falou que do Rio. Que chique, prazerão, Thiago. A Irene Barros, que achou a reflexão linda, ela até comentou aqui, linda a reflexão, e a Ana Cante está desejando para nós, do Gotas, um abençoado 2020 para nós. Obrigado. A recíproca para você, tá? Vai estar sempre conosco, né? Isso, nossa. Aqui, talvez até uma watch party, não sei nem falar. Ó, mas, que enfim, watch party. O Wesley Pires está assistindo, a Marilene Miranda e a Cristiane Coutinho. Boa noite para vocês, galera. Boa noite, galera. Boa Valeu. noite. Ó, Beabá, pergunta simples, fácil de responder. O que é ansiedade? Muito simples. A ansiedade ela é uma resposta natural do organismo, né? A ansiedade ela é importante, ela é necessária e é aquilo que o nosso corpo dá como sinal de alerta. Então, a ansiedade ela está presente em qualquer mudança que a gente faça na vida, tanto as boas como as ruins. Né? Se eu espero uma entrevista de emprego, isso vai me gerar ansiedade. Se eu estou empolgado por uma formatura, por uma festa, isso naturalmente vai me gerar ansiedade. É importante a ansiedade como um mecanismo de regulação. Ele regula as minhas emoções e me dá sinais. Ele pode me colocar em sinal de alerta. O problema é quando esse sinal de alerta vira um comportamento constante. Né? Uma pessoa que vê que o seu sinal de alerta está ligado constantemente, ele está sempre alarmado, isso tira a qualidade de vida dessa pessoa, interrompe as suas atividades, ele não consegue sentir prazer em desempenhar as tarefas mais simples e pode ir desencadeando por uma síndrome do pânico. Então, a ansiedade ela é importante dentro de uma medida. Né? A gente não precisa eliminar a ansiedade, a gente precisa conviver com ela de uma maneira que seja saudável, que ela me sirva de alerta, mas que ela não me adoeça. Eu acho que esse é o grande desafio em lidar com a ansiedade. E uma coisa que a gente não ouve muito as pessoas falarem é que a ansiedade e a depressão caminham de mãos dadas. Uma pessoa que faz um tratamento para depressão, ou que observa a manifestação da depressão, ela tem também comportamentos ansiosos. E a pessoa que é ansiosa no nível de transtorno, ela tem comportamentos depressivos. Então, são doenças que estão interligadas, né? E pouco se fala sobre isso, mas é para a gente saber que um quadro está sintonizado com o outro.
De uma maneira geral, é isso. Os transtornos estão interligados. Nossa, maravilhosa introdução ao tema. E aí ficou uma coisa, nós vamos deixar essa abordagem mais para o finalzinho, então uma estratégia para nos acompanhar, como que a gente trata, lida com isso. Porque é interessante o que você falou, né? A gente não precisa lutar, eliminar a ansiedade. Eu tinha uma época da minha vida, eu tento falar muito rápido, uma época fui muito ansioso, eu travava a batalha com a ansiedade. Fiz terapia, e a gente vai abordar isso também, a importância da terapia na parte de tratamento, e me ajudou muito a entender isso. Não eliminar, conviver. E legal que você fala, parece tão assim que a gente pode dizer, se eu estiver errado, puxa minha orelha, a gente pode dizer que existe, tipo assim, estágios de ansiedade, tipo uma ansiedade que é legal, mas ela é exagerada, atrapalha. Com certeza. Há uma classificação assim. Isso. Quando a pessoa se percebe ansiosa, é importante ela tentar identificar o que na vida dela está gerando esse problema. Quando ela se sente ansiosa num nível exagerado, né? Sim. O que seria a ansiedade não natural? Uma pessoa que tem taquicardia, uma pessoa que sente tremores, tonturas, né? Então ela não está apenas ansiosa para uma resposta de emprego, ela não está apenas ansiosa para o dia da formatura, ela está ansiosa constantemente e ela traz esse sintoma para o corpo. Quando a ansiedade traz reações físicas, é o ponto de tratar, né? Então o ideal seria a pessoa identificar na minha vida, na minha família, no meu dia a dia, o que pode estar me oprimindo, o que pode estar fazendo com que eu me sinta constantemente em alerta. Essa é a primeira reflexão que eu acho importante para quem está sentindo o seu comportamento alterado, quem está sentindo o seu bem-estar ameaçado. Acho que esse é o primeiro passo para resolver a situação. Da sabedoria antiga, que vai lá, eu sou um pouco da área da filosofia, tá? Mas vai lá da área dos gregos, conheça-te a ti mesmo, primeiro passo. Tenha coragem de conhecer a ti mesmo. Nossa, olha, gente, vamos abordar muito isso. E interessante o que você está falando, porque a gente vê que a ansiedade, ela acaba sendo, às vezes, nesse estágio mais exagerado, uma porta de abertura para tantos outros transtornos que nós vamos abordar, a questão do pânico, a questão da depressão, vamos voltar nesse assunto, que é interessante que você falou, a correlação, que não é tão feita assim, né? E eu acredito que o pensamento acelerado também tem lá, está ligado com a ansiedade. Mas antes disso, só uma questão. Eu até preparando para... Toda vez que tem a live, eu gosto de ler e tudo mais. Aí eu revisitei assim, só correndo o olho mesmo, alguma literatura. Eu achei curioso, por exemplo, Augusto Cury, que pesquisador da área, e ele até fala lá, porque muita gente fala da depressão como mal do século. Aí tem um livro que ele comenta que, na verdade, é ansiedade, até porque, lá em termos de perspectivas, né, segundo lá o livro, mas é um livro já antigo, pode ser que esses números sejam defasados. A depressão atinge mais ou menos 20% da humanidade, a ansiedade é 80%, é muita coisa. E a pergunta aqui é o seguinte, a nossa sociedade atual, com esse ritmo de vida, favorece isso? Essa questão da ansiedade, do aumento esse adoecimento geral, né? Da ansiedade? Sim, sim. A forma como a gente vive hoje propicia que a gente fique com esse sinal de alerta, essa sirene está ligada o tempo todo, né? Questões sociais, como a insegurança ao ir e voltar do trabalho, né? A insegurança ao educar os filhos, a questão da insegurança com relação ao trabalho, à economia, será que eu vou ter meu emprego? Será que eu vou manter o meu padrão de vida? Esses pensamentos hoje são tão frequentes, todo mundo se sente tão inseguro, que já é um desencadeador da ansiedade. A pessoa acha que tem que produzir muito mais, que tem que aprender muito mais, que tem que fazer tudo em excesso para tentar se manter num bom lugar, né? Outro aspecto que também contribui para que essa nossa fase tenham tantas pessoas doentes as redes sociais e a autocomparação, né? Eu me comparo o tempo todo com o outro e eu tenho na minha imaginação que o outro é sempre melhor e mais feliz.
Então, eu fico achando que eu tenho problemas. Então, a nossa autoestima fica baixa porque nos sentimos fragilizados diante das outras pessoas. Isso é um aspecto, a rede social é um aspecto que também provoca adoecimento. Outra questão, a genética. Se você vive numa família onde as pessoas se comportam de maneira ansiosa, o seu DNA já está preparado para que você seja ansioso, né? O DNA não é determinante, é um fator muito importante para se desencadear a ansiedade, né? Então, tem um componente ambiental, tem a minha hipervigilância, será que eu sou bom? Será que eu atinjo os melhores níveis? Essa hipervigilância que faz mal. E tem o aspecto genético, né? Se no seu DNA você tem esse fator ansiedade um pouco mais forte, você é um bom candidato a ter transtorno de ansiedade ao longo da vida. Olha, e aí, como lidar com isso? Então, vamos chegar lá, tá? Gente, olha, é um tema que nos toca, que nos provoca. Quando a Lindo comunicou, falando da possibilidade da live, falou, tô dentro, tomara que dê certo, graças a Deus, nós estamos tendo essa prosa. Então, gente, olha, obrigado por vocês estarem nos acompanhando. Aí fica mais uma vez um incentivo e o convite, compartilhe o link da live, chama mais gente para ter essa prosa aqui conosco, tá vendo? É uma prosa maravilhosa e pode ter certeza que vai nos ajudar a percorrer os caminhos desse ano de 2020 com aquela ansiedade boa que nos impulsiona na conquista dos nossos sonhos, não aquela que atrapalha, conforme a Suzana está nos ajudando a entender. Então vamos agora tratar, depois a gente vai conduzir na prosa aqui, mas você que é dona aqui, tá bom? Sim. Que tiver que falar, fica à vontade. Mas das consequências dessa ansiedade exagerada, possíveis transtornos e traumas que acontecem para nós, para a nossa vida e para a nossa alma. Porém, antes, Angélica, eu vi você anotando algumas coisas, tem mais gente participando? Tem muita gente que está assistindo a gente. Eu tô vendo. Show, hein? Show. Então, assim, para a gente não perder esse contato, esse carinho das pessoas, vamos dar mais uma rodada de abraço antes de a gente começar a falar aqui da... Chega, Suzana, um pouquinho pra frente. Deixa eu... Isso. Lindo. A prosa Lindo, quero empurrar. já estamos ficando ansiosos aqui, Desse Arinha. jeito, exatamente. De um paciente novo. Eu quero dar um abraço para o povo de São Paulo, que eu tô morrendo de saudades. Moreninha, volta, saudades. A Cacau, o Felipe e a Ariadna que está assistindo a gente. Então, provavelmente, o Akira, o Hugo, o Matheus e a Ritinha estão assistindo a gente lá em São Paulo. Abração para todo São mundo. meus familiares. A Ariadna não. Nossa. E a Iris Moreira, o Rosalvo Júnior, a Sônia Fernandes, a Priscila Firmo, a Maria Cristina Fernandes Moreira, que está sempre também, em todos os programas ela está com a gente. Obrigado, Maria. Né? A Procidana Dias, a minha mãe também, a Sandra de Oliveira. Sempre presente. Também. Obrigado, Ana Sandra. Pode, ela está aí com a gente, né? Sempre que a internet nos permite. A Andréia Moreira, o Alisson e o Juarez. Quanta gente boa, maravilha. Um abraço para todo mundo. Manda pergunta, gente. Isso, ó, fica acanhado não, tá? Faz a prosa aí, pergunta, comenta. Esse programa é nosso. E compartilha lá. E foi interessante que a Angélica abordou aqui. Aqui em Senador, agora tá legal, mas antes da live choveu muito, trovão, o sinal nosso estava meio comprometido. Mas assim, então dá um feedback, como que a transmissão está chegando para vocês, tá bom? O áudio, a imagem. E outra coisa, se porventura, conforme já aconteceu algumas vezes, a inconveniência da like cair, segura a mão aí que a gente retorna aqui a conexão e volta a conversa, tá bom? Então, tenha paciência conosco, não fica ansioso, vamos até o final. Mas, Suzana, você já nessa abertura maravilhosa, já nos ajudando a entender bem a questão da ansiedade, já apontou algumas questões assim, que são consequências da ansiedade na nossa vida e que atrapalham demais o nosso dia a dia. Uma delas é a questão do pânico. Eu, aliás, já estou lidando com a situação, vou falar genericamente, questão de ética e tudo mais, uma pessoa muito querida, mas pelo que a pessoa está conversando, partilhando, ela está, parece-me, chegando a essa questão, está muito no meio de ansiedade, mas já chegando a essa questão do pânico.
Aborda para nós, o que é essa síndrome do pânico? Então, a síndrome do pânico é resultado desse desdobramento, né? A ansiedade saudável, o transtorno de ansiedade, que é quando a pessoa começa a ter os sintomas. A síndrome do pânico é a exacerbação desses sintomas de uma forma tão violenta que a pessoa vê uma grande dificuldade em fazer pequenas tarefas do seu cotidiano. Sair de casa para ir a um lugar próximo, para fazer uma atividade que já era do seu hábito, isso se torna um grande desafio. Porque a pessoa que sofre de síndrome do pânico, ela apresenta episódios que as pessoas chamam de crises, né? Então, ela sente uma paralisação total, ela não consegue sair do lugar onde ela está, ela tem esses sintomas, taquicardia, tremor, sudorese, e no imaginário dela, ela está em situação de perigo iminente. Então, ela está sentindo como se a qualquer momento algo muito ruim fosse acontecer com ela. Então, isso paralisa a vida desse indivíduo, né? Isso faz com que ele não consiga dar conta de atividades simples e as atividades que traziam prazer para a vida dele. Mas sempre lembrando que a síndrome do pânico, ela não começa com essa crise, com esse episódio, né, com essa extrema violência. Na verdade, ela foi dando sinais antes. Né? Então, a pessoa vai recebendo os sinais de que algo não está bem, mal-estar, não consegue, não sente prazer nas atividades, sente que o seu corpo apresenta sintomas diferentes e que não são identificados pelo seu médico, e ela não prossegue no tratamento adequado para aquilo. Infelizmente, a síndrome do pânico vai ser a consequência dessa caminhada. Nossa. Então, a síndrome do pânico é representado por essas crises, esse medo, né? Um medo total de fazer as atividades que antes eram normais. E isso realmente traz um desgaste, a qualidade de vida desse indivíduo é muito prejudicada. É correto falar, por exemplo, assim, que pessoas mais sensíveis são mais vulneráveis a ter uma síndrome de pânico, ou qualquer um pode ter? Tipo assim, tem alguma predisposição em nós que nos conduz a ter isso com mais facilidade ou não? Não é correto falar isso. Todo mundo, em algum momento, pode acontecer isso com ele ou ela, independente da questão de personalidade e tudo mais. Igual, por exemplo, a questão da ansiedade tem as predisposições genéticas, você falou, social, ambiental, por questão do pânico. Quais são as predisposições? A predisposição é também genética, porque a síndrome do pânico começou com o agravamento da ansiedade. Né? Então, esse fator genético está presente. E também a questão da sensibilidade ou da hipervigilância. Eu vejo a sensibilidade como uma hipervigilância. A pessoa que está o tempo todo se classificando, a pessoa que está o tempo todo se julgando, se observando em excesso. Ainda mais agora com essas redes sociais, né? Instagram, todo mundo é perfeito, tem a vida perfeita, agora é final de ano, todo mundo viajando, e eu fiquei aqui lidando com a cidade, acho que é uma cobrança maior. Essa cobrança, isso. Esses dias você... Desculpa. Não, a conversa é nossa, fica à vontade. Eu estive em falta por eu ter esse problema. Eu sempre tive, assim, eu sempre fui muito ansiosa, sabe? E há uns tempos para trás, né, Ruth? Eu tava com começos assim, que eu tava sentindo que eu tava com crise de síndrome do pânico, então por isso que eu tava meio sumida daqui, eu não queria sair de casa. Às vezes, tipo assim, eu vou na casa da minha mãe todos os dias. Não queria ir na casa da minha mãe, eu ia na farmácia às vezes pra poder, sabe, só pra sair mesmo, que não tinha nada pra fazer. Eu não queria sair, eu ficava só presa dentro de casa. E aqui eu que ficava deitada e eu não quero fazer nada, e a luz do sol me incomoda, muita dor, muito tudo assim ruim. Até que, tipo, eu falo da Loreninha que eu comecei a sair de casa para me ajudar a Cacau, né, cuidar da Loreninha. E assim, é um incentivo que eu tenho para sair de casa, né? Então, inclusive, eu queria agradecer a Cacauzinha, te amo demais por isso.
Porque, tipo assim, senão eu ia estar só naquele looping. Tipo, eu tô aqui em Senador tem muito tempo, não arrumo emprego. E aí eu fico lá, internet, né, em casa, e você fica com o celular na mão, vendo aquilo todo Vendo mundo, só casos de sucesso. Exatamente, todo mundo muito bem, todo mundo tem isso, tem aquilo, nem é questão material, mas assim, você vê as pessoas conquistando seu lugar. Eu com quase 30 anos de idade, eu, né, não tenho, tipo assim, sou feliz, casei, sou feliz, fico lá, meu sogro, meu marido, a gente fica todo mundo junto, mas, assim, eu não tenho emprego com carteira assinada, e aí eu fico pensando no futuro, essas coisas é muito ruim. Então, eu sinto tudo isso aí, o peso que a rede social tem, eu até fiquei, tipo assim, eu tentei ficar um tempo fora, mas como não tinha muita coisa para fazer, comecei a plantar suculenta, porque é uma coisa que eu gosto muito, mas nem isso eu não estava querendo mexer, sabe? Até alguns morreram, e aí eu fui só, sabe? Hoje eu tento ao máximo eu fazer alguma coisa, e todo dia eu vou, né? Eu vou cuidar da Loreninha. E aí eu vejo aquela vida tão pequenininha, precisando de cuidado. E eu fico assim, poxa, velho, você tem que sair dessa, cara. Você tem que, sei lá, sabe? Eu fico pensando nas coisas. Então, a Loreninha ajudou você a ressignificar esse momento. Ela foi um grande auxílio, né? Que transformou essa fase de desânimo em algo diferente. Ela te deu uma pitada de vida naquele momento em que você não tinha esse impulso, né? E outra coisa que você falou importante... Terapia. Você pode chorar. Não tem, todo mundo pode chorar. Todo mundo pode chorar, né? Outra coisa que você falou importante, que você está com quase 30 anos e que você ainda não conseguiu o seu emprego de carteira assinada. Mas você ainda está no caminho. Sim. Você pode conseguir semana que vem. Exato. Né? Você pode conseguir semana que vem, no próximo mês, você pode conseguir desde que você não pare. Se a gente parar a caminhada, aí de fato não vamos conseguir. Mas se você está buscando, em algum momento dessa jornada, isso vai chegar para você. Né? E o seu relato, que foi tão sincero, mostra para a gente assim, viu como tem uma pitada de depressão na síndrome do pânico? Sempre teve. Elas estão associadas. Não, tá tudo, né? Tudo que a gente vai falar, estamos tendo. Tudo parente. Sabe uma coisa que, no testemunho da Angélica, me lembrou até também da conversa que eu estou tendo com a pessoa com quem eu trabalho, uma coisa assim que dói muito nesse momento é o preconceito. Eu até conversei com essa pessoa, porque você não... eu conversei com a pessoa, por que você não procura ajuda? Ela conversando comigo... A gente não quer, não levanta da cama porque você não quer levantar. Não é, você não consegue, você pensa assim, pra que eu vou sair daqui, sendo que, sei lá, não sei, sabe? Eu não sei nem explicar, mas você não tem vontade. Você não quer comer, você não quer fazer nada, você só quer ficar ali, de preferência que a cama te engula, né? Você se torne parte da cama, por exemplo. Aí a pessoa, devolvendo para você abordar essa questão do preconceito, aí a pessoa falou comigo, mas para que eu vou tento falar com as pessoas falam que como é que ela fala? Falta de fé, eu que não quero nada, é preguiça, eu que não tenho confiança, que falta de amor próprio, sei lá o quê. Como é que lida com essa questão? Será que é possível? Na sua experiência aí, como de terapia e tudo mais, essa questão do preconceito, o que você tem a dizer para nós? Até no sentido de nos ajudar a quebrar isso, gente. Então, muito sinceramente, o paciente que está comigo, eu ajudo para que ele não espere essa compreensão do outro. Nossa. Né? Entendo. Porque 10% vai entender, 90% não vai entender. Então, a gente não pode contar que o outro entenda o que está passando internamente. Se eu esperar que a pessoa me compreenda na totalidade, seria um sonho. Isso não é a realidade. As pessoas não vão nos compreender totalmente, né? Então, a gente não deve esperar isso de ninguém, né? Para quem consegue ter um amigo, ter um familiar que entenda, isso é o ideal. Mas é natural que ainda hoje não exista essa compreensão. E esse preconceito, né, de achar que é preguiça, que é falta de fé, falta de vontade,
isso tem origem na questão de que a doença psicológica ou psiquiátrica, ela não aparece no raio-x, ela não aparece no exame de sangue. Você pode fazer todos os exames e ali não vão demonstrar que você está sofrendo aquela doença emocional. Com as outras doenças é fácil, eu tenho isso, está aqui, né? Está aqui no raio-x, está aqui na ressonância, no exame de sangue apareceu. E a doença emocional, ela está lá dentro. É só o meu relato que vai dar conta do que eu estou sentindo. E para quem não tem empatia, sensibilidade, isso não é possível ser compreendido. Então, o ideal é a gente não esperar essa compreensão. Maravilhoso. Talvez não era o que a gente não se queria ouvir, né? Mas é maravilhoso. Eu entendo. Quer dizer, essa conversa pode ajudar para que alguém que não entenda desse tema passe a olhar esse tema de uma nova maneira. Perspectiva. Né? É mais uma oportunidade de compreensão e de olhar aquele meu amigo, aquele meu parente está passando por esse problema. É mais uma chance que a pessoa tem de entender e de ser mais acolhedora, né? Mas para quem passa pela situação, o ideal é não criar expectativa de aceitação. Sim, como diria um amigo meu, expectativa é a mãe das muitas frustrações que a gente tem na nossa vida. Interessante, quando você falou essa questão de fé, eu me lembrei do Padre Fábio de Mello. Ele sofreu, sim, o Padre Fábio de Mello, que é um homem que tem uma fé, uma espiritualidade, etc. Padre profunda. Marcelo também. Padre Marcelo, ambos. O Padre Marcelo foi depressão. Isso. E o Padre Fábio de Mello é a companheira da depressão, que é o pânico, a síndrome de pânico. Então, pessoas de fé. E o legal é assim, que deram testemunho. É interessante o que você está falando. Eu lembrei de outra coisa. Eu tenho uma amiga que é psicóloga. Aí tem um momento que ela tem uma situação que a deixou mais depressiva. E as familiares cobrando dela. Pô, você é psicólogo, você não pode chorar, não pode sofrer. Gente, o fato de você ter fé, ter estudado o tema e tudo mais, isso não rouba a nossa humanidade, né? Não sei se já aconteceu com você, pelo fato de ser psicólogo. Não pode ficar bravo. O psicólogo não pode ficar bravo, né? E porque a gente conhece o mecanismo, né, do comportamento, a gente não pode ter uma manifestação mais exaltada, como se isso fosse proibido. Mas eu converso com as pessoas que eu atendo exatamente o inverso. Eu acho que quanto mais experiência eu tenho na minha vida pessoal com relação a momentos de depressão ou de ansiedade, ou momentos que eu tenha recaída de qualquer forma, mais capacidade eu tenho de compreender o paciente que está comigo, aliar isso aos meus estudos e fazer um acolhimento melhor ao paciente que vem até mim. Então, eu acho que quando a gente passa por essa experiência, a gente tem, né, um conhecimento global do ser humano. Nossa, maravilha, porque aí você vai, aquilo que você estuda, mas experimentou na alma, isso transforma em experiência e luz que te ajuda na condições terapêuticas, etc. Nossa, maravilha. Angélica, é muita gente que está interagindo conosco e tal. Vamos dar uma rodada de abraço. Se tiver perguntas também, fica à vontade. Gente, está sensacional. Fica à vontade. Oi? Então vamos. Aí eu só vou dar um abraço para o tio André, que está lá no Jack Burger assistindo a gente. Você, abração. Bom trabalho. E vamos lá. Só um recado também. Iris Fernandes Moreirinha, faz favor, manda a pergunta de novo, que eu perdi ela, desculpa. Eu estava muito ansiosa na hora, e conversando, eu perdi a sua pergunta. Aí essa camarada. Por favor. Vai repetir a pergunta. Aí a Lúcia Moreira, a mãe de Fernando Felipe, né? Lúcia, show. Nossa, maravilha. Obrigado, Lúcia. Tamo junto em 2020. Parceria forte. Nessa situação da depressão e da ansiedade, vocês psicólogos acham que só a terapia resolve os problemas da doença? Ou em muitos casos tem que usar medicação? Ao meu ver, só a terapia não resolve. O que você pode falar, né, sobre a situação? E vocês também fazem terapia? Maravilha, Lúcia. Boa pergunta. Eu ia perguntar essa, mas valeu. Com certeza fazemos terapia. É antiético que um psicólogo atenda sem ter feito análise, né? A gente não precisa fazer uma análise permanente. Eu fiz 10 anos de análise,
mas estou sempre sob supervisão com um profissional muito mais experiente que eu, porque é antiético que eu esteja atendendo outras famílias se eu não estiver me observando também. Nossa. Então, o psicólogo, o psiquiatra também deveria fazer análise, mas o psicólogo, por uma questão de ética e de consciência, tem que fazer análise. Todo mundo tem que fazer. Todo mundo deveria experimentar. A pergunta... Bom, a questão... A medicação, ela é muito importante. A medicação, por um tempo, ela foi assim, tratada como um demônio, tarja preta. Mas a medicação ela é muito importante porque, dependendo da intensidade daqueles sintomas, esse sujeito pode sofrer outros impactos, outros agravamentos na saúde. Então, uma pessoa que tem uma condição de pânico ou de ansiedade muito fortes, é muito importante que ela consiga ter uma medicação que alivie essa manifestação, né? Então, a medicação vai trazer um alívio para o corpo e a terapia vai ajudar a tratar a raiz. Qual a condição na sua vida que está fazendo você se sentir oprimido? O que está machucando você a ponto de trazer à tona esse tipo de reação? Então, se for uma ansiedade... Se for uma ansiedade no início do curso, se for uma depressão no início do curso, aquela pessoa percebeu assim, algo está diferente e corre para o tratamento, ela consegue fazer um tratamento só com a terapia. Uhum. Mas se já é uma manifestação mais violenta, é até muito recomendável que a medicação seja usada para proteger aquele corpo. Aquele corpo está sendo bombardeado. E a medicação psiquiátrica vai trazer o alívio para isso. Nossa, que maravilha! Que resposta show! Uma pergunta pessoal minha mesmo. Fica à vontade. Você falando de medicação. Agora a Anvisa liberou, né, a importação dos derivados da cannabis. E aí, o que você acha sobre os estudos já feitos? Acho que, tipo assim, que o Brasil ainda vai demorar um pouco, porque a cabeça das pessoas eles são meio fechadas. Falou que é maconha, todo mundo, não, isso é coisa do diabo, que não sei o quê. E o que você acha sobre a liberação? Olha, eu acho muito importante porque as medicações à base de cannabis são importantes para pacientes com epilepsia e outros quadros, né? Então, existem pacientes que precisam disso e que não tinham condições de custear, por quê? Em razão de usar uma medicação importada, né, ou de ter que fazer um requerimento judicial para obter aquilo, então isso tornava o tratamento incompleto, né? Então, eu acredito que com a liberação existam mais pesquisas sobre depressão e ansiedade com o uso dessas substâncias e que a gente pode ganhar muito descobrindo sobre isso, né? Acho que a liberação traz esse conhecimento. O que essa substância pode somar com aquilo que a gente já sabe. Né? E os psicodélicos, os outros, né? Psicodélicos, LSD, êxtase, você já ouviu falar de alguma coisa ou você nunca pesquisou sobre? O uso terapêutico? Sim, assistido com terapeutas mesmo, né? O uso assistido dessas substâncias, em algum momento, foi feito, mas eles desencadeavam quadros psicóticos. Para quem tem já, eu pesquiso muito sobre isso, porque eu gosto do assunto drogas, mas assim, né, pelo que eu li, né, as universidades dos Estados Unidos, não sei qual, mas os que fizeram, as pessoas que desencadeiam esses tipos de doenças, geralmente já tem um resquício de, tipo assim, né, família, e já está lá para a pessoa ter, só que ela vem antes, né? Então, por isso, eu acho importante, tipo assim, né, quando começar a estudar sobre, né, para a gente usar, isso teria que ter um longo estudo, várias universidades estudando para poder, né, chegar no consenso e ver doses e tal. Mas eu acho isso muito importante. Outro dia eu estava vendo sobre os cogumelos mágicos, sabe? Que eles resetam meio o cérebro e aí ele obriga o cérebro a fazer novas conexões, né?
Então, você não vai pensar mesmo daquela mesma forma, assim, tipo, você vai meio que ampliar, expandir a visão, sabe, que você tem sobre as coisas. Sim, mas nós podemos fazer isso com técnicas mais seguras, com técnicas que têm um aporte mais testado, né? Então, talvez essas substâncias que ainda não foram exaustivamente testadas, talvez ela ainda não tenha uma segurança suficiente para trazer o benefício para o paciente. Mas, no caso, por exemplo, dos cogumelos, é uma terapia natural, né? Você colhe ali, você seca e, claro que no ambiente assistido, com profissionais certos, né? A gente não fala pra vocês fazerem isso em casa, não, pelo amor de Deus. Mas, quem eu tava falando? Cogumelo. Dos cogumelos, mas eu tava falando outra coisa. No ambiente assistido, você usando um produto mais natural do que um produto químico que foi feito na indústria farmacêutica e que provavelmente ia matar a gente. Eu acho, na minha opinião, né? Tipo, teria venenos e algumas coisas assim, sabe? Coisas que tem um efeito rebote depois, tipo, como é que fala? Eu esqueço a palavra que é. Mas é como chamar. Você toma um remédio para uma coisa e ele faz mal para outra coisa. Efeito colateral? Efeito colateral. Rebote também. O efeito colateral, sabe? Tipo, mesmo assim, né? Claro que as drogas, desse tipo de droga ainda não é testado o suficiente para a gente ter certeza, mas eu ainda confio mais nas naturais. Mas posso colocar um gancho, Suzana? Claro. Não vai me cortar, não. Não é cortar, não. É só um questionamento. Deixa eu falar mais perto do microfone. É a mente que serve. Você fala isso a respeito do cogumelo, da cannabis, para curar? Não curar, não curar. Não, para curar algum mal ou para a pessoa entrar em estado Alterado. Não. É para... Terapêutico. Pelo que eu vi, as pessoas que usaram, por exemplo, pessoas que foram para a guerra, né? Que tem transtorno... síndrome do pânico mesmo. Com uma microdose de LSD, elas ficaram, tipo assim, mudaram não LSD, que é uma coisa sintetizada, mas ficaram meses sem ter crises, sabe? Pelo que eu estava lendo. Então, é por isso que eu achei interessante. Eu falei, nossa, deixa eu pesquisar. Mas ficaram meses, assim, justamente pelas novas conexões que o cérebro fez. Então, tipo, a pessoa via aquilo ali, mas não via com aqueles olhos, tipo, por exemplo, sei lá, não sei explicar exemplos, mas, enfim, se vocês pesquisarem, tipo, tem sobre, tipo assim, poucas doses e um tratamento prolongado, sabe? Claro que sempre assistido por um psicólogo. Mas essa matéria deixou claro que essas substâncias são alucinógenas. Sim. Então, isso é um risco, né? Porque a gente não sabe a medida certa para um benefício. O prejuízo com o alucinógeno é garantido. Essas pesquisas que de você abrir um processo psicótico, de você abrir reações psicóticas, comportamentos estereotipados. Então, essa pesquisa que você leu, provavelmente uma pesquisa americana, está tentando assim abrir uma janela, né? Mas todo tipo de alucinógeno traz um risco muito maior do que o benefício. E aí, se a gente Mas a gente não sabe, porque não foi estudado. Não é estudado, não é liberado para ser estudado. A gente não sabe esse risco a longo prazo. Então, mas em 1900, Freud fez muitas pesquisas com o chá da folha da coca, né? E porque Freud tinha depressão e ele se interessou em criar uma ciência, uma metodologia que desse conta de ajudar ele próprio e aos pacientes dele, né? Então ele entendeu, ele percebeu a cocaína estava sendo naquela época usada para cirurgias com anestesia, para as cirurgias,
E ele, fazendo um experimento, usou o chá da folha da coca e viu que aquilo melhorava muito o estado depressivo em que o Freud se encontrava. Existe até um livro que fala sobre isso, Freud e a cocaína. Então, Freud lançou mão do chá. Ele usou para ele usou para os pacientes, todo mundo se sentia maravilhado, todo mundo saía do estado depressivo e algumas pessoas começaram a morrer. Muitas pesquisas que a gente vê agora já foram testadas no passado, não foram seguras naquele momento e pode ser que agora elas estejam sendo repetidas num ambiente mais controlado. Mas, em termos de saúde mental, bem-estar psicológico, processos alucinógenos são muito arriscados. Né? Com esse novo trabalho que você teve acesso, talvez daqui a 2 anos a gente tenha uma resposta diferente. Mas assim, é porque a cocaína é uma eu não sei se eu não sei a palavra certa. Gente, eu sou péssima com palavras, mas é tipo assim, ela deprime o sistema nervoso. Agora, outro tipo de droga, tipo, que não são são várias classificações, né? Então pode ser que a cocaína não dê. Inclusive não, cocaína não, gente. Não, nem para remédio, nem para nada. Né? Eu acho que não serve para muita coisa. Mas enfim, desculpa a palavra. Mas são várias classificações, entendeu? Eu acho que, tipo assim, né? Não sei se você viu com outros tipos de drogas, mas a cocaína, eu não sei te falar também quais são exatamente, assim. Mas ela reprime o sistema nervoso, então, tipo, vai, sim, claro, jogar a pessoa mais para baixo depois de um tempo. E a pessoa fica doidona, porque também ela é muito viciante, eu não sei a palavra certa, mas assim, ela tipo, te torna dependente muito fácil. Pelo visto. Não sei, mas eu imagino que sim. De qualquer forma, quero deixar registrado nessa live que esses experimentos que são feitos nos Estados Unidos estão muito distantes da nossa realidade. Sim. E que qualquer substância que traga alucinação causa um risco muito grande e não é recomendável porque nós não temos um ambiente seguro para isso, não existe segurança alguma para isso. Né? Então, mesmo o chá do cogumelo, que era usado no interior do Brasil, na região amazônica, pelos índios, era um ambiente deles, era um ritual religioso próprio deles, onde o chá do cogumelo fazia parte, mas que mesmo assim não é recomendável em termos de saúde mental. Exatamente. Mas nem pode, porque é proibido. Então, para isso acontecer, para a gente ter estudo concreto feito aqui no Brasil, eu acho que ideal seria a liberação, né, das drogas para que aconteça o estudo. Então, não façam uso, porque viu a gente falando sobre... A questão gente, igual a gente... Tá certo, a gente só está comentando. E o que a gente sempre fala aqui, a gente conversa e tudo mais, mas a gente tem que, às vezes, romper um pouco essa cultura que o brasileiro tem de pesquisar no Google o remédio, a receita e se automedicar, se autotratar. Confiar nas pessoas. Ter essa coragem de autoconhecimento, mas a coragem também de buscar ajuda quando a gente necessita. Então, as pessoas, igual a Suzana falou, pesquisa, estuda, anos dedicando a esses assuntos ligados às doenças do corpo, da alma. Então, assim, eu tive vários problemas na minha vida e se eu estou aqui hoje conversando e falando, a terapia me ajudou demais. Já fiz várias, vou fazer novamente. Então, assim, acho que essa humildade falta também a nós, em certo momento, em vez da gente ser autossuficiente. Então, a gente tem essa humildade de, primeiro, reconhecer as nossas limitações. Que bom que nós temos, a gente está vivo, ser humano faz parte da nossa essência, mas também ter a humildade de buscar ajuda, de estender a mão a quem pode nos recorrer. Sobretudo aos profissionais, como a Suzana, tantas outras pessoas que vocês conhecem, também são psicólogos, profissionais aí que lidam com a questão do corpo, da mente, com a questão da saúde. É o que a gente sempre fala aqui, Suzana, que na nossa conversa, às vezes, igual você já passou várias dicas, coisas úteis para o nosso dia a dia, mas quando a coisa está pegando, a dor está forte, vamos recorrer a quem pode nos ajudar. E ter paciência. Terapêutica é coisa não é de ontem para hoje, não. A longo prazo. A longo prazo.
igual o Mário Sérgio Cortella fala, né? A gente está na sociedade do fast, tudo rápido. Então a gente tem que ver a sociedade da pamonhotização da vida, que ele fala processo de fazer pamonha, né, na roça, que era um trem que ficava o dia todo, a família reunia, tinha que colher o milho, depois fazer lá a pamonha, que negócio todo. Então tem coisas que é assim, tem paciência. Vamos ouvir mais a música do Lenine, né? Lenine. Paciência, eu adoro. Gente, olha, mas o legal da nossa prosa é isso, porque ainda mais esses temas que tocam a nossa alma, nosso coração, então as coisas vão brotando, e é isso. E é bom a gente ter essa conversa franca, aberta e saudável. Ô, Jéssica, tem mais perguntas do nosso público? Boa. Que nós vamos entrar aqui na síndrome do pensamento acelerado, hein? Que prosa boa, gente. Nossa, maravilhosa. Qual que é a pergunta dela? A Helena falou que ela queria saber, na verdade, ela descobriu que tinha ansiedade quando ela ficou com pressão alta. Uhum. E agora descobriu que tem Parkinson. E isso é por causa da ansiedade? Será? O Parkinson não é por causa da ansiedade, mas a ansiedade contribuiu para esse desgaste nos neurônios, né, e nas estruturas físicas, né, com certeza. Toda manifestação de estresse causa degeneração no organismo, né? Então, o estresse, ele degenera o nosso corpo, ele faz com que as nossas defesas imunológicas caem. Então, com certeza, essas doenças que foram aparecendo subsequentemente tiveram também a contribuição do estado emocional. Então, no caso dela, ela pode ter perdido a produção de dopamina por causa do estresse e da ansiedade. É nosso público, gente. Tem uma relação também entre o mal de Alzheimer e a depressão, né? Então, esse desgaste, essa quebra da nossa resistência natural, né, vai desencadeando doenças, a depressão e a ansiedade vão levando o organismo a falir de alguma forma, infelizmente. Tem uma outra pergunta muito interessante da Neiva. Manda aí. A Neiva Mendes. Neiva, beijo. Beijão, minha esposa. Maravilha. Cura. Um beijo, Neiva. Me fortalece e consigo lidar bem com as ansiedades do dia a dia. Só para fazer justiça, paciência é Lenine e Dudu Falcão, tá? Lenine e Dudu Falcão. Maravilhoso. Direitos autorais falando aqui. O brasileiro, ele ignora o compositor. Sim, né? sim. Fernando Brant, que diga. Vamos ouvir a pergunta da minha esposa? Por favor. Por favor. Sim. Estou ansioso. Crianças podem desenvolver síndrome do pânico? Como é o tratamento? Deve ter uma atenção por parte dos pais? Total. As crianças... Não é comum que a criança desenvolva síndrome do pânico. A criança pode desenvolver uma ansiedade generalizada, né? Então, da primeira infância até a adolescência, a criança pode se sentir cobrada, pode se sentir aquém das expectativas da família, a criança pode ser cheia de tarefas e não conseguir dar conta de todas essas exigências, e aí começar a apresentar o quadro da ansiedade. A síndrome do pânico não é muito comum nessa fase da vida, né? Mas a ansiedade sim. E aí o tratamento é levar a criança para terapia. Para terapia, rever a agenda da criança, né? Conversar com a criança. Você se sente cheio de atividade demais? Você queria ter uma tarde livre, né? Você queria um dia ir só para a escola e ter o resto do dia livre, né? E também o pai se perguntar, eu cobro muito, eu sou exigente demais, né? Geralmente a causa da ansiedade nas crianças é com relação a essa cobrança. Por parte dos pais. Rogério, a tua pergunta aí da Cristiane Coutinho. Eu vou chegar lá, calma. Tem que fazer agora? Eu vi aqui minha Eu vou fazer agora, só porque você falou aí, tá? É um relato, né? Infelizmente, tinha muita dificuldade em lidar com esse transtorno. Qual transtorno você tem, Cristiane? Ansiedade? Pânico?
Não sei. Mas chega a ter dor no peito, suor frio, ânsia de vômito. Me preocupo muito com minhas filhas que convivem com uma mãe hiperansiosa, assim, sociedade. Tenho medo de sentirem o que eu sinto e sofrerem o que eu sofro. Né? O que você falou já, que isso pode ser passado geneticamente, mas a criança que convive com isso deve... Aí, no caso, né, tem adolescentes em casa, seria possível a criança viver naquele ambiente, também tornar-se super ansiosa, depressiva? Isso pode ser um comportamento aprendido, né? Digamos que um sobrinho convive com uma tia que é muito ansiosa. E aí ela aprende essa maneira de reagir à vida, essa maneira de reagir ao mundo. Ela aprende isso com aquela pessoa que ela está convivendo. Então, quando não tem uma ligação genética direta, esse comportamento pode ser aprendido nos lugares que são frequentados, né? Então, a Cristiane fez esse relato, né? A Cristiane pode procurar um serviço de terapia, que é muito recomendado para ela cuidar de si e cuidar das filhas, né? E realmente o transtorno de ansiedade traz essa angústia, essa dor no peito, esse sofrimento, e recomendar, se ela não foi ao médico, que ela vá ao médico sem medo, porque o tratamento medicamentoso vai trazer muito alívio para ela, né? E aí ela vai ter força para fazer as outras coisas que talvez ela não tenha iniciado ainda. E que sair com as amigas, ter amigos, sair com os amigos também é muito importante. Aproveitar a vida dela também. Não alguém com quem a gente possa conversar sobre bobagens. Isso também é muito bom. Nossa. Solidão nunca foi bom. Maravilha. Um beijo, Cristiane. Isso me fez até pensar, antes de entrar na outra pergunta, me fez lembrar aqui, que eu leio bastante coisa nessa área, aquele moço Tal Ben-Shahar, da psicologia positiva e tudo mais, fala que acho que é 6 segredos para a felicidade. O primeiro que fala que o mais importante é ter bons relacionamentos. Exatamente. Poder conversar, as bobeiras, as coisas da vida, cultivar esse relacionamento. Ter momentos leves, né? Descontrair, jogar a conversa fora, né? Posso continuar, Luciano? Você quer fazer suas perguntas? Não, é o nosso público aqui. Depois nós vamos abordar a questão da síndrome, que fala aí um pouco. Se não der tempo, se você volta para Rio de Janeiro... Eu volto dia 12, mas eu estou direto em Senador. Toda vez que eu vier a Senadora, a gente se encontra. Não vamos preocupar de preencher é até bom. Aí, quando ela voltar, a gente continua a nossa conversa. A gente faz um próximo encontro. Vamos preocupar em encerrar aqui, não. O nosso público, a pergunta que eles tiverem aí é sagrada. Pode continuar. Agora eu vou passar minha árvore genealógica para a Suzana, que minha mãe mandando pergunta. Minha mãe também sempre participa. Tá? Mãe, te amo. Um beijo. É a Sandra. Sandra, um beijo. Participante ativa. Convidando, perguntando. Nossa. Show. Obrigado, Sandra. Sou muito ansiosa. Já descobriu de outro. Procuro controlar, mas me acho um pouco depressiva. Pouco. Chorona quando alguém fala alguma coisa muito sensível. Gosto muito de ficar sozinha com meus pensamentos, tanto os bons como os maus. Pode me explicar ou aconselhar alguma coisa? Mãe, vamos para terapia de mão dada, nós duas? Que é, no caso, né, que ela se sente muito sozinha e ela fica muito sozinha. E ela é ansiosa e um pouco depressiva. Então, eu não sei, em termos assim, municipais, como anda o serviço psicológico nessa cidade, né? O ideal seria que as pessoas pudessem realizar a terapia, ou que fosse em grupo, mas que tivesse um apoio, uma estrutura, né? Então, como eu não sei como isso funciona aqui em Senador Firmino, eu acho que a sua mãe pode pensar na possibilidade de se inserir em grupos que sejam agradáveis a ela. Ou o grupo da igreja, ou o grupo de outras mulheres. Se não existe grupo, eu vou criar um grupo, né? Onde a gente possa se encontrar e onde a gente possa falar sobre as nossas coisas.
Eu acho que se não existe um serviço terapêutico que dê conta dessa demanda toda, eu acho que as pessoas podem se mobilizar e criar isso. Eu acho que estar junto é muito importante, né? Eu acho que trocar esses pensamentos, né? Eu troco esse pensamento com uma pessoa que tem pensamentos parecidos com o meu. A gente pode falar abertamente sobre isso. E a gente pode também fazer uma atividade juntos. Eu acho que isso é terapêutico. Quando não existe a possibilidade de uma terapia oficial, a gente pode criar os grupos terapêuticos, que isso também ajuda muito. A gente vai se mobilizando no caminho do nosso bem-estar. Em relação a isso, só porque como eu trabalhei em prefeito, trabalhei em Brasília, mas tinha contato aqui em Senador, porque aqui em Senador eu sei que tem o CRAS geralmente tem o atendimento psicológico, tem o NASF também, que é o Núcleo de Atenção Social à Família, tem lá também psicólogo, e aqui em Senador tem até o pessoal do CAPS, sabe? Que aí tem a questão do psicólogo, tem o psiquiatra e tudo mais. Então, assim, é uma rede municipal que ali tem profissionais, as pessoas podem procurar, pode ir lá no CRAS, e o CRAS, se não for com eles, eles vão encaminhar. Então, agendar uma conversa com algum profissional, seja do CRAS ou do NASF, houve a necessidade até do CAPS também, que o CAPS é Centro de Atenção Psicossocial. Uhum. E isso assim, dentro do ponto de vista do poder público. Tem esses serviços aí, são gratuitos, podem procurar esses profissionais e buscar a assistência. E, assim, do ponto de vista da igreja, eu participei ao pouco, até esse ano quero ver se eu seja mais presente, que ajuda pra caramba, é o pessoal da Pastoral da Sobriedade. A Pastoral da Sobriedade, porque quando fala de vício, droga e tudo mais, mas fala de todas as coisas, não é só questão química, não, mas questão emocional. E tem momentos ali muito fortes de isso que você falou, que a gente pode conversar com pessoas que estão ali para nos ouvir, não nos julgar, nos ouvir, mais ouvir do que falar. Eu lembro quando eu estudava filosofia, tinha uma introdução à psicologia, a professora que era psicóloga, ela falava: olha, não há nada que um bom ouvido não possa resolver. Então, às vezes, nesse ciclo, a gente precisa mais de ser ouvido. Não precisa ter necessidade de ter respostas. Então, o pessoal da pastoral está ali para ouvir. E é maravilhoso. Eu já participei de algumas reuniões. Às segundas-feiras, acontece aqui na sede do Gotas, por volta de 19h30 da noite, 7h30 da noite. Então, podem participar o Tarcísio Marques, o Jorginho, o pessoal aqui de Senador, a Dona Fia, que eles estão, o Pepinha, o pessoal está de coração aberto para acolher. Ou, conforme a Suzana também provocou, criar aí um grupo. Criar um grupo aí na vizinhança, aí próximo, em vez da gente ficar muito só preso, isolado, dentro de casa na internet, ou, sei lá, vendo televisão, vamos criar as nossas rodas de conversa. Tem mais pergunta? Tem sim. Show, manda. Tem mais uma que Fernando Freire. É possível se curar da ansiedade com métodos alternativos, como esporte e meditação? Esportes e? Meditação. Ah, tá. Então, é um grande auxiliar no tratamento da ansiedade. Se ele vai se curar ou não, depende de em que nível de ansiedade ele se enquadra. Se ele está numa ansiedade inicial, ele pode, através desse esporte, equilibrar os níveis de serotonina e aí ter uma boa resposta, ter uma cura. Mas se ele já está num nível mais avançado de ansiedade, ele vai precisar de alguém de fora, junto a ele, para examinar com ele o que está acontecendo. E nesse caso, aí complementando, poderia dizer o mesmo em relação à espiritualidade, né? Eu digo porque eu já visitei alguns, nesse trabalho com assistência social, e até mesmo na época que eu estava mais dentro da igreja, então, assim, instituições as pessoas iam tratar, às vezes é mais ligado a essa questão de álcool e droga, mas às vezes a gente vê que as pessoas ali tinham essa questão de ansiedade, de depressão, querendo tratar só sobre o viés espiritual da fé, que tem o seu imenso valor. Com certeza. Imenso valor. Mas, igual você falou, dependendo do estágio que está, não é suficiente, né? Vai precisar que todos se complementem, né? Que todos os tratamentos se complementem. O tratamento espiritual vai complementar a medicação e a psicoterapia também. Isso Porque mesmo. a psicoterapia vai tratar de uma questão existencial. E aí, quando a gente fala existencial, não é espiritual e não é químico.
Existencial é como eu estou me sentindo no mundo, como eu estou vivendo essa realidade. Então, focar nessa questão e resolver isso é uma proposta da psicologia, né? Em alguns momentos, nós não temos condições de fazer uma autoavaliação. Em alguns momentos, a gente precisa que alguém de fora examine isso junto com a gente. Nossa, maravilhoso. Angélica? Eu estou pensando na minha vida. A Lúcia respondeu aqui, muito obrigada pelas respostas. Só veio acrescentar, certas perguntas não aceitamos, mas convivemos. Boas respostas e um ano de muita sabedoria e paz para você. Obrigada, muito obrigada. Lúcia. Ela é amor de pessoa. Vamos lá. Tem um monte de abraços. Posso? Pode, fica à vontade. A Sônia Caneschi, a Fia Vitor, a Selena Guimarães, a Rosângela Anjos, o Elvis Marques, o Léo Moreno, a Irene Leite. O Léo Moreno está nos Estados Unidos, né? Atlanta. Oi? Ele está nos Estados Unidos. Olha, que maravilha. Um abração, Léo. O que a gente falou no início, de vez em quando aqui nessas nossas lives, o trem vai, atravessa o oceano. Tem o Lady X lá na Inglaterra, que foi membro aqui do GOTS, tem gente da Espanha, né? Hoje Estados Unidos. Maravilha. Obrigado. Posso fazer outra pergunta? À vontade. Nossa, por favor. Então vamos nessa próxima outro programa, irmão. Eu acho que vai render. Não. Deixa, já vou falar, já está rendendo. Já está rendendo. Minha filha tem 18 anos e descobrimos uma doença rara. Faz um ano que ela faz tratamento. Graças a Deus ela está super bem, mas é muito ansiosa e tem dias que fica muito mal pensando se vai passar mal, que vai passar mal. Ela faz acompanhamento com uma psicóloga em grupo. O que você acha que tem algo que posso fazer? Você acha que tem algo que eu possa fazer a ela? Acho que você pode dizer a ela, um dia de cada vez. O medo de ter medo, o medo de passar mal, o medo de regredir, de voltar a ter um determinado problema que já teve, isso é um sofrimento em vão. Né? É a gente querer antecipar uma coisa que pode nunca acontecer. Uma crise pode nunca acontecer. Pode acontecer, mas já imaginou você viver preocupado com algo que pode também nunca mais voltar? Isso não faz, né? Não, deixa eu mas como faz para pensar num dia de cada vez? É um exercício. Quem tem ansiedade é bem complexo. Com certeza. Se a ansiedade não fosse muito complexa, a gente não estaria aqui agora falando sobre ela. A gente só está aqui reunido, conversando sobre isso, porque ela é terrível, porque ela é complicada, porque ela faz a gente sofrer. Né? Então, é um exercício eu pensar que nesse momento a doença dessa jovem está sob controle, que nesse momento essa jovem está conseguindo se desenvolver e realizar as tarefas. Então a gente pode manter o nosso foco, a atenção plena aqui e agora. Eu vou desfrutar isso, vou desfrutar que eu estou bem, que eu estou podendo aproveitar a minha vida. Nossa, nesse caso, você falando de atenção plena, uma coisa que eu comecei a praticar, não com tanta frequência, mas o pouco que eu comecei está me ajudando muito a questão da atenção plena, que é o tal do mindfulness, né, que é a coisa da atenção plena. É uma técnica nova sendo usada, a atenção plena, que a gente foca no agora, a gente tenta não antecipar as situações, exatamente porque elas podem não acontecer. Então a gente... Tudo pode acontecer. Você está no planeta Terra. Nossa, gente, para. Vamos. E isso que eu achei legal isso que você falou, Suzana, é um exercício. Não é fácil. É um exercício. Né? Mas é uma coisa de cada dia. Aí me faz lembrar do grande mestre que me inspira a minha vida. A cada dia basta o seu cuidado. Exato. Mas isso é um exercício. Está lá em Mateus, Jesus, quem eu estou falando, e provavelmente já lidava com a ansiedade na época dele. Imagina, que tinha menos estímulo do que hoje. Hoje, essa enxurrada de estímulo que a gente tem a cada dia. Engraçado que os grandes estudiosos da Bíblia dizem que o apóstolo Paulo tinha traços depressivos. Sim. Não cheguei ainda a estudar, mas amigos meus, psiquiatras, e que também são estudiosos da Bíblia, identificavam
já os traços depressivos naquela época, sobretudo na personalidade do apóstolo Paulo. É algo que a gente pode, no próximo momento, quem estudar isso e souber vai me responder. Interessante, eu estudei teologia também, e essa é uma novidade. Eu vou pesquisar, vou aprofundar. O primeiro que descobrir, a nossa próxima passa pra gente. tarefa, a próxima prosa, dentro de prosa aqui com a Suzana. Se Deus quiser, nós vamos ter mais conversa com ela ao longo do ano, nas idas e vindas aqui, senador Firmino. Vamos pesquisar, eu vou pesquisar, vocês também. Você é a primeira a voltar em 2020? Agora? Já teve gente que voltou. Quem que voltou, hein? Nós tivemos porque a gente sempre fica a provocação para retornar, mas teve um... Pastoral Sobriedade. Pastoral Sobriedade... Sócia pastoral? Então vai ser com a Suzana. Se Deus quiser. Tô dentro. Maravilha. Olha, gente, e a questão é essa, olha, nós temos aqui na minha colinha aqui, não é mais coisa para conversar, mas aquela questão assim, olha, a prosa está excelente, está maravilhosa, e a nossa ansiedade é de querer passar a noite aqui na conversa, mas tudo que é excesso e exagero não resolve, né? Eu sei, eu sou chato aqui. O pessoal fica bravo porque eu sou controlador do tempo. Sim, nós sim. vamos abordar aqui a Tem pergunta. que ter alguém organizado nessa vida, né? Nós vamos conversar. Mas a prioridade é a pergunta do pessoal que está aqui nos acompanhando aqui no nosso. Todo mundo. O que eu quero dizer é o seguinte: que a nossa ficha aqui, nós vamos completá-la em outro momento, tá bom? Sobretudo a questão da síndrome do pensamento acelerado, que é como eu gosto de brincar, né, um pano para muitas mangas. Então, pode ser nosso próximo encontro. É uma provocação para o próximo encontro, tá joia? Não quero dizer que vou encerrar aqui agora, mas daqui a pouquinho, porque a gente já está com 1h20 de live. É maravilhoso, mas vamos aproveitar um pouco mais aqui da presença dela, por favor, por misericórdia, nos ajude. Mas aí nós não vamos encerrar hoje não, tá? Síndrome do pensamento acelerado vai ser um próximo momento. Então agora vamos continuar nesse bate-papo maravilhoso, mas daqui a pouquinho, pode ficar com raiva de mim, fazer o quê? Mas eu vou lidar com o tempo. Continue. Na página do Luciano, xinga ele. Xinga ele. Eu não tenho página, ainda bem. Não. Pode xingar. Eu também fico bravo, mas faz parte. Mas vamos lá, mas continue, já, tá bom. Agora, tipo, uma outra pergunta que eu também tenho sobre, no caso geral da ansiedade, né, nesses transtornos todos que a ansiedade traz pra gente. Eu também não sei o nome, eu sou muito difícil com palavras, então assim, desculpa já. Não, tranquilo. Mas, sabe, não é hipnose, mas é retorno, tipo, Regressão? Regressão. O que você acha sobre? Você acha que vale a pena fazer, que não? É uma técnica, né? É uma técnica. Atualmente tem sido muito usada pelos coaches. Né? Coach é o... Explica para nós. Coach é o boom do momento. Qual que é abordando isso, qual que é a diferença que você faz entre coach e terapia? A diferença é total. Nos ajuda. O psicólogo estuda 5 anos. Bom isso. O psicólogo faz especialização de no mínimo 2 anos. O psicólogo entra no centro de pesquisa e uma vez por semana ele abre mão de outros trabalhos para estar no centro de pesquisa, estudando saúde mental. O coach em inglês significa treinador. Né? Quando assiste futebol e tem um time americano, tem o nome do cara escrito coach embaixo. Verdade. Faz alguns meses de imersão, participa de alguns workshops, e ele é coach para estimular o desenvolvimento do outro, o emagrecimento do outro, a profissão do outro. Sucesso. Num nível superficial, né? E quando a gente fala de bem-estar e saúde mental, a gente está acessando o inconsciente, as crenças familiares, né? Comportamentos enraizados. Então, é impossível comparar o trabalho de um coach com o trabalho de um psicólogo. Obrigado. Adorei. Peço desculpa se tiver algum coach, mas é a realidade. É uma formação de muitos anos. Tem alguns coaches que são psicólogos, né? Que unem as duas coisas. O psicólogo pode fazer uma formação em coach. Sim, mas esse tratamento num ambiente, né, sim. de novo assistido, né, com profissionais que
estão ali tipo, estudar A regressão. aquilo mesmo. Você acha que isso ajuda a gente entender? Então, a hipnose coloca o paciente no estado alterado da mente, ele está adormecido, né? Então, o psicanalista, o psicólogo, ele tenta acessar memórias passadas através dessa técnica. Só que o próprio criador da técnica, que foi Freud, ele descobriu que conversando com o paciente, numa livre associação, a gente senta e a gente conversa sobre as coisas. Freud descobriu que essa conversa alerta, olho no olho, que isso traz um resultado em termos de saúde muito maior do que a hipnose. Então, o próprio criador da hipnose aboliu a hipnose, porque comparando as técnicas, ele descobriu que a conversa em estado de alerta, ela rende muito mais, o sujeito está consciente, está dono de si, ele é um ser ativo naquele tratamento. Ele não é um ser passivo que fica subjugado à hipnose, né? Eu não trabalho com a hipnose e eu concordo com essa linha de raciocínio que foi estabelecida pelo Freud, que quando uma pessoa está alerta, ela pode conversar e colher muito mais benefícios. Tem os sinais, né? Exatamente. A pessoa dormindo. A pessoa sai dali também, ela é o protagonista do tratamento dela. Né? Se você está alerta, você está me ouvindo, você é protagonista do seu tratamento. Eu acho que essa diferença é muito importante. É muito profunda que algumas coisas a gente nem vai tocar aqui. Mas quando o paciente está alerta, isso traz um outro domínio, um outro resultado. Aí as pessoas vão pensando sobre isso. Nossa, Era fantástico. uma curiosidade minha também sobre. Obrigado. Esses negócios que mexem, te deixa adormecido. Adorei a resposta. Aí me fez lembrar do tema do despertar, né? Que é a importância no budismo. Você está alerta, você consciente, tá ali, exatamente. sendo protagonista. Nossa, fantástico. Aline, por favor. Eu sei que você está aqui. Agora já até abandonei o roteiro para a gente, esses momentos finais. O Jim, o Fernando já fez a pergunta dele. A Angélica já fez as dela. E tem muito mais, Eduardo. Fica à vontade, gente. Não, agora eu vou deixar para o próximo. Você anota. Deixar os coleguinhas. Não, mas você anota. Quando eu voltar, você me fala sobre isso. Sim. Deu certo, Aline. Então, o que eu vou perguntar, quer dizer, já foi respondido em parte, mas eu vou acentuar. Aquela frase, os últimos serão os primeiros. Né? E sobre o que vocês falaram, de viver um dia de cada vez. Eu tenho muita raiva de falar assim como um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Isso te parece um castigo? Sim. Isso é Não, gente, não vamos focar nisso. Escute. Isso é uma proteção. Que medo. É porque eu não consigo pensar um dia de cada vez para mim. Lembra quando o mundo ia acabar? O mundo estava previsto que o mundo ia acabar no não sei o quê. Ano 2000. Era muito jovem. Já imaginou se a gente ficar sofrendo que o mundo ia acabar? O mundo não acabou. Muita gente sofreu. Não é melhor viver um dia de cada vez? Isso é difícil. Né? Não significa abandonar as coisas. Né? A gente organiza nossos estudos, nosso planejamento e fica satisfeito com aquele dia, porque naquele dia a gente fez o que era preciso. Né? O amanhã, quando eu acordar, eu vou dar encaminhamento às outras coisas. Né? Aí, sabe o que é isso? É fé em si mesmo. A gente precisa pensar nisso. Será que a gente tem fé em nós mesmos? A fé não no sentido religioso. Sim. Acreditar em si, mas e se a gente não acredita? A gente precisa exercitar essa confiança. A única pessoa em que você pode confiar totalmente é em você mesmo. Você tem companheiros de caminhada, você tem seu marido, você tem familiares. Mas a única pessoa que está com você até o fim é você mesmo. Isso você tem que lembrar. Isso é bom, isso é libertador. Não é ruim, não.
quando o Arlindo fala isso para você, fique feliz. Dá vontade de pegar alguma coisa para você. Olha, Arlindo, escapou dessa, hein? Te ajudei. Tá vendo? Tá vendo? Mas eu trago isso comigo, assim, o que me ensinou muito a questão da música do instrumento, porque é um dia de cada vez e eu sei que eu vou morrer sem saber nada, né? Aí você pega histórias de pessoas, eu vou puxar um pouquinho para lado da música, né? De um mestre chamado João Carlos Martins, eu não vou entrar porque a história é muito grande, né? Talvez muitos brasileiros não conheçam, mas ele provavelmente foi o maior pianista do século XX, né? Ele está vivo aí, hoje é maestro. Grande figura. Então, assim, um dia de cada vez. E essa questão da disputa no mundo, não sei se é atual, ou se já vem de muito tempo para cá, não sei se vem desde a Revolução Industrial, a disputa. Eu tenho que ser melhor que o Luciano, melhor que você tem que ser melhor que a Angélica. Essa questão da disputa, da cobrança, e a gente acaba esquecendo esse um dia de cada vez. Eu vi uma pessoa falando alguns anos atrás que é muito vantajoso você pensar um dia de cada vez, em ser o último. Porque você sendo o último, você não vai estar tão ansioso em querer aperfeiçoar aquilo tão rápido, né, que você está fazendo. Você não vai não estar tão ansioso em chegar em determinado ponto mais rápido que o outro. E você vai exercitando aquilo bem devagarzinho, saboreando um dia de cada vez, e você será o primeiro sem querer ser o primeiro. Né? Exatamente. Saboreando a vida, sem querer disputa, sem querer ser o melhor, sem querer estar debaixo dos holofotes. Tem uma música do Rush que fala isso, chama Limelight, né? As luzes da ribalta, né? E você acaba vivendo, eu acho, eu entendo assim, uma vida mais tranquila aqui nesse plano, né? Eu acho, o que eu queria acrescentar, colocar, e se eu tenho alguma razão ou não a respeito desse um dia de cada vez, essa não competição e essa questão da pressão desse mundo de hoje, rede social, igual vocês falaram, postar, não sei aonde, Exato. né? Enquanto tem gente morrendo de fome, né? A questão da soberba também, não sei, essa coisa comportamental humana que eu não sei se eu estou certo, mas tem momentos que parece que a gente quer ser, a pessoa quer ser superior ao outro, fora a questão da desigualdade, do racismo entre essas outras, que essas eu tenho certeza que estão muito presentes. Arlindo, a rede social tem esse viés de um total exibicionismo, porque eu tenho uma autoestima baixa e aí o que eu faço só tem validade se tiver o apoio de todos aqueles que deram like, de todos aqueles que gostaram da festa que eu fui, do vestido que eu coloquei, do carro, do cabelo. Então, isso esconde um vazio. Eu preciso da aprovação do outro para que eu possa validar a minha experiência. Eu fui a uma festa. Qual a necessidade de eu mostrar o tempo todo que eu estou naquela festa? Ou as pessoas que vão ao restaurante e tiram foto do prato da comida. Então, eu preciso que o outro me aprove. Eu só vou me sentir validado e que aquela experiência foi importante se as pessoas estiverem comigo ali, me dando apoio e dizendo que foi muito bom. Isso é um vazio existencial, que acaba sendo mascarado pelas redes sociais. E quando você falou que os últimos serão os primeiros, quem estudou sem disputar com ninguém, sem ter pressa, sem querer chegar primeiro, o que essa pessoa fez? Ela não teve o foco em si mesma. Ela não ficou olhando para aqui, olhando para ali. Quem é o primeiro que está chegando? Quem sabe mais? Não. Eu estou estudando no meu ritmo, estou tranquilo. Estou focando em mim. E aí o meu resultado vai ser 1000 vezes melhor. E esse tempo todo ela vai ver bem, né? Em parte, por exemplo, você tem uma meta para cumprir, você marcou uma data. Daqui a 30 dias você tem algo para fazer, um evento. Aí você fica super ansioso, que chega aquele dia, doido para chegar aquele dia. E
Isso eu sempre falo comigo e falo com os meninos, no outros, na farmácia. Aí, você chega no dia, não dá nada certo como você planejou. Aí você olha para trás, você ficou um mês sem dormir direito, um mês sem comer direito, debilitou sua saúde um mês para chegar naquele dia não acontecer 50% do que você tinha vislumbrado, almejado, imaginado na sua cabeça. Né? Exatamente. Você perde a saúde dessa forma também. Exatamente. Essa questão de ansiedade. Exatamente. E esse menino, esse senhor que a gente perdeu no outro semana passada... Senhor não, menino mesmo. O Geraldo de Oliveira Pinto, conhecido como Ladico, eu falei muito com as pessoas ao meu redor, porque eu falava com ele em vida. Eu falava, a gente tem que observar o Ladico. O Luciano sabe, a Angélica sabe disso. Porque ele é uma pessoa, além de eu achar que ele é um ser humano puro, assim, ele tinha um desapego material assim, imenso. E assim, ele estava de bem com a vida, com todas as pessoas, né? Não tinha tempo ruim para ele e carregava sempre um sorriso no rosto, sendo que ele, materialmente, ele não tinha o suficiente para viver, mas ele tinha noção do suficiente. Aí eu falava que eu tinha inveja dele, aquela inveja, pô, se é que existe isso, né? Então, assim, sinto até agora assim, um impacto muito forte. A gente queria fazer um programa, Alessandro, só sobre o Ladico, né? Mas, assim, é uma pessoa que às vezes passa em branco, uma pessoa que a gente podia dizer, pô, eu tenho que esperar esse camarada, todo domingo vai no hospital visitar os pacientes, todo domingo vai na casa de repouso, todo domingo ele está na casa de alguém acamado, né? Aí eu fiquei pensando, eu acho que eu estou na hora dessa, perto de uma pessoa dessa magnitude espiritual. Uhum. Gente, olha, falar o quê? Eu acho que já virou até meio bordão meu aqui, mas esse ano eu vou criar outras frases finais aqui. Eu falo, não vamos colocar um ponto final, vamos colocar 3 pontos ou vírgula para continuar a próxima. Mas eu vou inventar outra maneira de fazer esse momento de transição. Olha, tá maravilhoso. Vocês conversando aqui agora, eu me introspectei aqui, que eu lembrei de muita coisa. Lembrei essa questão aí que você falou, todo mundo tem que buscar a comprovação do que faz. Me lembrei do livro da Sociedade do Espetáculo, que Debord trabalha muito isso, que para eu, a essência do ser é aparecer. Então, se eu não aparecer e não tiver a confirmação do meu aparecer, eu não sou ninguém. São coisas... E essa questão do Ladico me fez lembrar, eu gosto de acompanhar muito o Rossandro Klinge, ele é psicólogo também, fantástico, ele é da linha espírita, mas assim, cara sensacional. Aí falando que hoje em dia um dos livros mais lidos é o tal de minimalismo. Então, assim, tanto excesso, tanta ansiedade que as pessoas estão tendo essa necessidade de voltar para o simples. O Ladico nos testemunhava, uma vida simples, a cada dia o seu cuidado, a partir das pequenas coisas, sentir prazer nas pequenas coisas do dia a dia. Eu não li, eu já li o Essencialismo, que acho que na mesma linha, maravilhoso, se puder leiam, etc. Mas, assim, é isso, a gente está precisando dessa necessidade de reconectar com a nossa alma. Exato. Sabe uma coisa que eu achei legal, Suzana, assim, pelo menos para mim provocou muito, acredito com todos, isso que você fala. É lógico que a gente precisa das relações do outro, etc. Mas não viver a partir do outro, somente. Beber da própria fonte, né? Então, ver essa expressão na minha cabeça, acho que é de um livro aí, não sei de onde que é, mas a gente ser amigo da gente mesmo. Aí eu lembro do Augusto Cury. Sabe uma coisa que muito me impactou quando eu li o livro do Augusto Cury sobre o futuro da humanidade, que ele fala o seguinte: as pessoas, o mundo todo pode até te abandonar, a dor é forte, você até supera, mas quando a gente se auto-abandona, aí é lasqueira. Então, assim, pelo menos uma das mensagens que fica, eu quero ouvir você agora, a palavra é livre, considerações finais, etc. Mas o que fica é isso, gente. Olha, a gente precisa do outro, a gente precisa de referência, etc. Faz bem por... É necessário o lado humano de vez em quando, mas a gente tem que cultivar primeiro isso que você falou na autoestima, amor próprio. Vamos conversar mais sobre isso na próxima prosa, tá? Isso que a Angélica fala, como... Vamos abordar mais isso, como viver cada dia, seu cuidado. Outra coisa que você falou, que você me sacudiu aqui no início, quando eu falei, a velha sabedoria,
com esse otimismo, você falou, mas é preciso ter coragem para conhecer. Cara, isso está mexendo comigo. Mas não vamos abordar tudo isso aqui agora não, porque a gente está cansado, então daqui a pouco a gente esquece. Vamos deixar para outro momento, conversar essas questões. Também aqui eu sou igual você, Angélica. Eu falo pelos olhos, com as lágrimas, E tratar sobre a síndrome do pensamento acelerado, que você falou que é uma das filhas da ansiedade. Então, assim, vamos ficar com essa pulga atrás da orelha, que bicho é esse? Mas em outro momento, pode ser? Com certeza. Joia? Então, desde já, sim, vocês que nos acompanharam até aqui agora, já estamos aqui com quase 1h40 de live, nosso muitíssimo obrigado. E vamos ver, antes das considerações finais da Suzana, vamos fazer aqui um pacto, um compromisso com o Grupo Gotas? Gente, essa palavra boa de hoje não pode ficar só conosco, não. Quem você conhece que não assistiu, fala, compromisso, tarefa agora para as férias. Pega lá, porque esse nosso programa fica no Facebook. Depois vai para o nosso YouTube, então inscreva no canal do YouTube lá do Grupo Gotas, a nossa necessidade, carece, né? Compartilha, dê o like, mas independente disso, convide outras pessoas. Eu já vou convidar outras pessoas que eu sei que não puderam estar acompanhando aqui agora, por outras questões, mas falei da live e já vou encaminhar tarefa para o fim de semana, assistir essa live. Então, olha, é boa nova, gente. Tanta gente aí falando das fofocas, sei lá o que só atrapalha, angustia, a ansiedade. Então, vamos ser arautos, mensageiros da boa nova. Não vamos guardar isso conosco, não, tá? Vamos compartilhar essa live com mais pessoas para que possam, ao longo desses dias iniciais de 2020, ouvir essas pérolas de sabedoria que a Suzana trouxe aqui para nós. E que nós só temos que deixar abrir a alma e o coração para dizer só uma palavrinha, que é muito pequenininha diante da grandeza desse momento, que é muito obrigado, tá? Então, assim, não é palavra pobre, mas ainda é o que vem no momento aqui. Que Deus te abençoe. Mas antes da gente te agradecer novamente, já estou ansioso antecipando, por favor, palavra livre, suas considerações finais. Não é tudo não, tá? Depois nós vamos continuar. Mas, assim, o que você quiser falar, fale para nós, tá? Então, eu quero agradecer, me sinto muito honrada de estar aqui participando desse encontro. Para mim é muito importante, como eu falei, a gente divulgar essa informação, principalmente divulgar para as pessoas que acham que depressão é frescura e que ansiedade é uma falta do que fazer. Vamos compartilhar essa informação com as pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer, né? Que eu tenho certeza que se as pessoas puderem entender melhor o que se passa no universo do outro, a gente vai ter uma sociedade mais acolhedora de maneira geral. A gente vai ter menos violência, menos preconceito, menos miséria. Acho que a gente vai poder caminhar de mãos dadas no sentido daquilo que a gente precisa, né? Para mim é muito bom estar aqui, vendo que as pessoas estão mandando as perguntas, estão participando, que de alguma forma esse momento foi útil para alguém. Isso é muito gratificante. Eu espero que a gente possa ter essas conversas novamente em breve, né? E quero desejar um feliz 2020 a todos. Esse ano a gente vai se ver muito. Então, até a próxima. Um grande abraço, obrigada a todos. Suzana, em nome do Grupo Gotas, que não é só esse pessoal que está aqui, não, mas essa imensa gente que nos acompanhou agora, e tem tantos outros que vão acompanhar, porque muita gente assiste depois a gravação que fica no Facebook, sim, que fica também no YouTube. Então, em nome dessa família imensa, aqui em Senador, São Paulo, está vendo Estados Unidos, Espanha, Inglaterra, internacional, o nosso muitíssimo obrigado, satisfação, Deus ilumina o seu trabalho, o seu caminho, e vamos, de fato, nos reencontrar novamente em 2020 aqui na nossa live, tá? Muito obrigado. Quando esse vídeo for para o YouTube ou para o Facebook, eu vou mandar o link de alguns artigos que eu escrevi sobre depressão, sobre ansiedade. Vou deixar o link. Sim, a gente linka no E aí, quem assistiu o vídeo e quiser ler um pouco sobre isso, tem artigos meus. Maravilha. E aí, a última coisa que eu queria falar foi até você pontuar isso, porque geralmente, sim, às vezes as pessoas aqui, senador, a gente pede, porque eu tenho certeza que muita gente ficou impactada
com a sua fala e queria ter uma proximidade maior, mas como você trabalha no Rio de Janeiro, quando é pessoal daqui, a gente pede para dar um endereço e tal. Você pode até falar seu endereço do Rio também, mas não sei se você tem alguma mídia social, tipo onde você posta alguma coisa, Sim, que a gente possa te acompanhar, interagir com o seu trabalho, com a sua pesquisa. Então, por favor, fale do seu endereço lá no Rio de Janeiro, porque às vezes tem gente lá que mora no Rio de Janeiro, quer te procurar lá, mas também do seu interesse social, onde a gente possa conectar com você através da internet. Isso. Meu endereço é Rua Pedro Álvares Cabral, 132, sala 203, no centro. E o meu Facebook é onde eu coloco artigos, pesquisas, alguns eventos que eu participo, Espaço Terapêutico Suzana Henrique, é uma página no Facebook. E outros links o Grupo Gotas vai colocar aqui para vocês acessarem também e ter todo tipo de informação. Excelente. Que eu puder contribuir, podem contar comigo. A gente agradece. Gente, falar o quê? Um abençoado ano novo para nós, que 2020 já está começando bem com essa faxina na alma, através dessa prosa maravilhosa que a Suzana nos proporcionou aqui neste momento. Beijão no coração de vocês. Até a próxima, tá joia? Pode dar. Fica com Deus. Galera, façam terapia. Sim. Façam terapia. Façam terapia. Todo mundo. Já fiz várias, vou fazer novamente. Fica com Deus. Pessoal, obrigado. Boa noite. Fique com Deus. Grupo Gotas em Ação. Ladico, muito obrigado por tudo.